A gente segue com a nossa dupla aqui, Pedro Venceslau e Edilene Lopes. E volto a conversar contigo, Edilene, porque Lula também planeja visitar Minas Gerais na mesma semana que Flávio Bolsonaro, também conhecido como semana que vem. Como é que estão, então, as tentativas desses candidatos de emplacar palanques no estado, segundo maior colégio do país, e o estado que, por sua diversidade, por sua mistura e várias regiões ao mesmo tempo, acaba sendo um estado espelho do que é a realidade eleitoral brasileira. Exato, Yuri. Na semana que vem teremos um abre e fecha polarizado em Minas Gerais. A semana começa com Flávio Bolsonaro no dia 17, ele fica também no dia 18, ou seja, ele fica na segunda e na terça-feira em Minas Gerais, com agendas tanto em Belo Horizonte quanto no interior do estado, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Começa pelo interior e depois vai para a capital, onde faz o lançamento da candidatura do seu palanque em Minas Gerais, que é Flávio Roscoe, o ex-presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. E aí, só para lembrar um pouco o que o Pedro falou, que o PL em alguns estados tem a sua chapa pão com pão, a mesma coisa acontece em Minas Gerais. É pão com pão sem recheio, mas tem gente querendo colocar um molho. Tem ala do PL em Minas Gerais defendendo que o Cleitinho também faça um palanque informal para Flávio Bolsonaro, acreditando que ele possa angariar votos para a chapa presidencial. Na formalidade, existe um candidato, que é o Flávio Roscoe, mas como Cleitinho já declarou voto em Flávio Bolsonaro, tem alguns integrantes do Partido Liberal que defendem que ele participe de algumas agendas, o que acaba gerando um constrangimento, já que Flávio Bolsonaro tem o seu candidato em Minas Gerais. E Cleitinho já adiantou, por meio de seus interlocutores, que deve ser um candidato independente, já que os republicanos não têm candidato à presidência da República. Então, a semana começa com Flávio Bolsonaro tendo o seu palanque, que foi possível, já que não houve uma composição com republicanos, e fecha, muito possivelmente, com a presença do presidente Lula. Há a previsão de uma agenda que deve acontecer entre os dias 20 e 23, que ainda não foi confirmada, que será o primeiro evento do presidente Lula na sua candidatura à reeleição em Minas Gerais, com o seu palanque, que é comandado por Patrus Ananias, que foi ministro do Desenvolvimento Social, considerado o pai do Bolsa Família, e que também foi prefeito de Belo Horizonte. Então, a expectativa é que o presidente Lula volte várias vezes em Minas, assim como também Flávio Bolsonaro. De acordo com integrantes da equipe do senador Flávio, ele deve ir a Minas Gerais várias vezes e vai concentrar 60% das suas agendas em 13 estados da federação: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que são estados que somam cerca de 40% do eleitorado. E isso faz com que Flávio Bolsonaro se concentre na maior parte da população. No Nordeste, de acordo com informações também da campanha, as pesquisas já mostram que a situação dele é mais favorável que era a do pai, que o bolsonarismo cresceu muito no Nordeste do país. Haverá uma dedicação, mas com foco no Sudeste. E Minas Gerais, claro, será um estado muito importante. Vale lembrar ainda que na eleição que foi vencida por o presidente Lula, que foi a última eleição, a do atual mandato, houve uma diminuição muito grande de votos do primeiro para o segundo turno. O bolsonarismo cresceu bastante, dando uma diferença mínima para Lula, que ganhou por muito pouco no estado, e a atuação foi pelo Flávio Roscoe, que era o presidente da Federação das Indústrias. Então, embora não seja um palanque conhecido, é considerado alguém importante, capaz de coordenar bem a campanha de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais e de trazer alguns votos, embora o preferido da chapa sempre fosse o senador Cleitinho, que não compôs com a presidencial e que não compôs com republicanos, e aí agora alguns trabalham para esse palanque duplo. Então é uma briga que será voto a voto entre Lula e Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, com eles visitando várias vezes o estado de acordo com as informações de suas campanhas. Yuri e Débora.